sim. Agora estou te vendo. Tá me vendo? Tô te vendo. Ah, legal, 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 legal. E aí? Diga Grande. aí. Primeiro, Ademir, Deixa eu ver aqui. Oi. obrigado pela Oi. sua presença. Olha, Imagina. saber Eu do é que agradeço. saber do seu paradeiro Peraí. é um milagre. É um milagre. É, eu sou ruim para umas coisas, André. Tipo o quê? Tipo tudo, eu acho. Mas eu adorei o seu convite e é bom porque aí você começa a ver aqui mensagens de pessoas muito queridas. Foi muito, muito legal. Não é? Sim. Ademir, a gente tem que Olha, voltar àquele olha, tempo. anima aí, você anima aí, porque eu sou péssimo para essas coisas, sou super sem graça. Então, me ajuda aí, hein? Estamos aí. Estamos aqui. Na cena e na contracena. É o seguinte, Tá legal. o nosso objetivo aqui é voltar uns 35 anos. E a gente Boa. falou tanto aqui na turma de vocês, né? Ouvimos a Lurdinha, a Mariane Vicentini. Eu quero saber das suas memórias, das suas melhores memórias. Quando se fala em faculdade do Sina, para você o que vem? Então tá, André, eu vou interferir um pouco aí no protocolo. Eu vou contextualizar para você ter uma ideia de como é que foi que eu cheguei no Dulcina. Porque, na verdade, eu cheguei a conhecer a Dulcina antes da Dulcina, Que legal. antes da faculdade. E aí eu vou te falar, até porque tem umas curiosidades interessantes, legais, mas a coisa funciona. A minha, o meu itinerário teatral funcionou da seguinte maneira, e com algumas curiosidades divertidas, às vezes não tão divertidas. Eu entrei no... A primeira escola de teatro que eu fiz, na verdade, não foi a Faculdade de Artes, foi o SESI, foi o Teatro do SESI em Taguatinga. E por que eu estou chamando de escola? Porque realmente a estrutura era de uma escola de teatro. Apesar de que a ideia inicial do SESI era tão somente ter um grupo de teatro, só que o SESI, naquele momento, naquela época, isso em 71 aproximadamente, ele ofereceu toda uma estrutura de escola de teatro. E essa escola, entre aspas, por acaso, tinha um grupo de teatro. Então eu comecei a fazer teatro em 71, em 70, 71, por aí. Uhum. E aí, para você ter uma ideia, e daqui a pouco eu chego onde é que eu via Dulcina pela primeira vez, a estrutura era tão interessante desse trabalho no SESI, desse grupo de teatro no SESI, que nós recebíamos visitas de grandes atores. Então nós recebemos, por exemplo, Henriette Morrinot, nós recebemos, que mais? Bom, tantos. Eric O, Pesce. Duarte, o, o Lima Duarte nós recebemos. E olha só, eu estou falando em 71, hein? O SESI proporcionava isso. Ele trazia quando esses atores estavam em Brasília, vinham apresentar no Teatro Nacional, o SESI levava esses atores a Taguatinga e ali nós nos reuníamos e ouvíamos palestras desses atores. Ah, que legal. E uma dessas atrizes foi a Dulcina de Moraes. Ela veio a Brasília
E aí o SESI a levou até Taguatinga, onde onde eu tive, o grupo todo teve o primeiro contato com a Dulcina. E, claro, né, certamente, passado tanto tempo, eu não sei exatamente o que foi dito, mas certamente, como tudo aquilo era um grande encantamento, certamente aquilo teve um impacto muito grande. E, curiosamente, claro, anos depois eu estaria na Faculdade de Artes. Mas antes, deixa eu contar uma coisa curiosa, André. O que você quiser. Certamente já com esse longo tempo de juventude, possivelmente eles tenham passado por uma situação muito interessante, que isso eu me lembro de uma forma muito forte. Porque nós preparávamos todo o espetáculo, só que antes de você até mesmo fazer um ensaio geral, você tinha que mostrar o trabalho para censor. Então chegava um cara, né, o censor, ele recebia um texto e ele ia acompanhando o texto e riscando ou não riscando o que podia ser dito, o que não podia. Então eu me lembro de uma coisa muito curiosa, quando nós fizemos Morte e Vida Severina, e ao final, e aí seria uma coisa mais ou menos assim, fizemos hoje para o censor, amanhã a gente faz ensaio geral e estreia depois da manhã. Uma coisa mais ou menos assim. Só que quando recebemos o texto do censor, estava todo riscado, todo censurado. Morte e Vida Severina. Todo censurado. Então, o que aconteceu? Era quase um outro texto. Então, nós não pudemos estrear na data prevista, tivemos que reestruturar cenas e mais cenas, porque o texto tinha sido todo mexido. Então, é muito curioso isso. Isso em 71. Nessa faixa, 70 a 71. Então, são curiosidades interessantes. E outra coisa, a pessoa que nos veio dirigir, que veio do Rio de Janeiro para o Teatro do SESI, para dirigir o grupo de teatro, se chamava Silvia Ortoff. Ela tinha um contato com a Dulcina de Moraes, contemporâneas. A Dulcina atuando mais que dirigindo e a Silvia Ortoff dirigindo. Não exatamente a Dulcina, mas trabalhando como diretora. Sim. Então havia essa proximidade, e a primeira vez que eu ouvi falar de Dulcina foi exatamente ela, comentando da grande atriz que era, e que, se acaso viesse a Brasília, nós teríamos a oportunidade de conhecê-la. E foi o que aconteceu. Ela veio a Brasília, e aí a Silvia levou a Dulcina no SESI. Foi o primeiro contato que eu tive com a Dulcina antes de Dulcina. Lembrando aqui, é importante que isso aqui não fica registrado na nossa conversa. Então, que o Ricardo disse que foi a melhor morte e vida severina que ele viu na vida dele, que você, na época, tinha 15 anos. É verdade, Ricardo. É verdade, você tem razão. E eu concordo com você, acho que foi um trabalho belíssimo. Belíssimo, de muito boa qualidade. E obrigado pela lembrança. E é verdade, eu tinha 15 anos na época. Deixa eu contar um outro caso interessante, André. Nessa época, e daqui a pouco a gente já chega na faculdade. Tá bom. Algumas pessoas dessa época foram muito interessantes, frequentaram esse grupo de teatro do SESI. Eu vou citar duas. O Ney Matogrosso, claro que na época, 71, não era o Ney Matogrosso, mas o Ney Matogrosso participou ele teve uma participação especial, ele ficou numa pequena temporada com a gente, no teatro do SESI. Ele era funcionário do hospital de base, na época, amigo da Silvia e do assistente da Silvia, que se chama Fernando Kozak, e o Ney Matogrosso
participou, teve uma participação num trabalho que nós fizemos. E é curioso, né? Porque aí, logo em seguida, é isso tudo que nós conhecemos. E a segunda é o seguinte: Que máximo isso do o Ney. Cláudio, a outra pessoa que participou, que foi ao SESI, Paulo Altran, outra pessoa que nós tivemos contato. Então, nós tivemos contato com esses grandes atores, assim, de sentar e conversar e passar algum tempo ouvindo esses grandes atores. Uma outra pessoa interessante que passou pelo Teatro do SESI e foi o Cláudio Gaia. Certamente, né, muitos não conhecem, mas talvez conheçam o que foi o grupo Dizzy Crockett. Dizzy Crockett, E claro. certamente isso. E eles e o Cláudio, que foi diretor também, mais adiante ele substituiu a Silvia Ortoff, ele saiu do teatro e foi para o Rio de Janeiro e foi participar desse grupo que teve uma importância social e política no país durante um bom tempo. Então, são pessoas interessantes que passaram por essa minha primeira trajetória. Então, isso tudo já foi desenhando um encantamento nesse mundo de fazer teatro, de trabalhar com teatro. E quando Essa é a primeira parte. Quando o Dulcina Diga esteve aí, lá, já estava também convocando as pessoas para entrarem na faculdade? Não, imagina. Não. Foi inaugurado em 70, né? Isso aconteceu em 71, 72. 70, 71. Então, a faculdade só começaria 10 anos depois, em 81, né? Sim. Tá? Não havia nenhuma coisa em relação a essa ideia. Não rolou isso, não. Foi uma surpresa, uma grata surpresa mais adiante, claro. Mas até então, não. Então, é essa história inicial que eu acho que vai te dando uma boa ideia da intensidade como eu cheguei no Dulcina. Sim. Então, ou seja, você já tinha uma experiência e você passou esses 10 anos ainda fazendo teatro no SESI? Sim, aí que também é curioso, eu continuei no SESI e acabou, essas pessoas foram embora e acabou que eu me efetivei como funcionário do SESI e passei a ser o responsável pelo SESI durante um bom tempo, diretor do grupo de teatro do SESI durante algum tempo. Que legal. Eu só saí de lá e foi assim uma coincidência, mas eu saí do SESI para ir para o Dulcina e no mesmo ano eu passei na Secretaria de Educação. Então eu saí do SESI para ser aluno do Dulcina e para ser professor na Secretaria de Educação. Então eu tinha uma experiência. Então, André, no Dulcina, eu já cheguei com uma carga de informação cênica já bastante razoável. Até porque, até então, enquanto estava lá, participei de festivais de teatro, enfim, fizemos apresentações em vários estados, o SESI promoveu isso. Era muito interessante. A Sônia Baioc deve estar bêbada completamente. Outra versão da vinda de Dulcina para Brasília, o Ademir. Sônia, um grande abraço, Sônia. Faz tempo que a gente não se vê. Então foi isso, esse meu primeiro contato. Como é que você chegou na faculdade, então? Através da internet, então, boleto, telefonema, a indicação de algum amigo? Pois é. Eu passei esse tempo inteiro sem nunca me interessar, por exemplo, em outro tipo de curso ou outra faculdade. Então, quando
quando eu soube de que haveria uma faculdade de artes, aí imediatamente eu me candidatei e fui aprovado e fiz parte da primeira turma. E isso foi muito bom, porque atendeu a minha expectativa no que diz respeito ao curso que eu queria fazer, ao que eu queria fazer. Sim. Então foi muito bom. Você se formou em bacharelado, né, Ademir? O que aconteceu foi o seguinte, olha, eu fiz o bacharelado até o penúltimo semestre, porque eu já estava na Secretaria de Educação. Eu não sei se você sabe, mas o curso de Educação Artística, ele só foi reconhecido recentemente. Até então, professores de Educação Artística na Secretaria de Educação, eles eram habilitados a darem aulas de Educação Artística, ou na área de cênicas, ou música, ou plástica, apresentando um número X de horas-aulas de cursos, de pequenos cursos. Se eu não me engano, eram inclusive 60, 80 horas-aulas. Mas, enfim. Então, não tinha, você não chegava com um diploma, porque não existia até então o diploma de professor de educação artística. É mais uma importância da Faculdade de Artes. Ela possibilitou que que os professores se habilitassem e fossem reconhecidos como professores de educação artística. Então, a Faculdade de Dulcina, ela contribuiu para que isso se organizasse. Para você ter uma ideia, quando eu entrei, eu e todo mundo, quando entramos para dar aula na Secretaria de Educação, tinha classe A, B e C. Nós só conseguimos, os professores de educação artística, os outros não, de história não, geografia não, matemática não, mas os professores de educação artística só conseguiam ir até a classe B, porque para ser classe C tinha que ter o diploma de professor de educação artística formado. Uhum. Então nós não conseguimos. A Faculdade de Artes possibilitou isso para mim particularmente. Um monte de gente, mas particularmente para mim, ela possibilitou isso. Ela me deu um diploma para eu ser professor classe C, porque seria um outro patamar de salário, uma conquista maior. Sim. Então, também a importância da Faculdade de Artes para esse grupo de pessoas. Ademir, Aí só para concluir, então, André, o que aconteceu? Eu, no penúltimo semestre, eu não me formei junto com a primeira turma. Aí eu transferi para porque bacharelado, e bacharelado não me permitia ser professor classe C, tinha que ser licenciatura. Aí eu terminei, aproveitei todas um monte de matérias, enfim, me possibilitou passar para a educação artística, me formei e anos mais tarde, se eu não me engano, 3 ou 4 anos mais tarde, faltava um semestre só, eu voltei para a faculdade e me formei em bacharelado. legal. Então eu tenho os dois cursos. Ô, Ademir, que ótimo. Você, qual foi a sua... Você se lembra de quando você viu Dulcina no SESI e como você voltou a vê-la lá na faculdade? Sim, veja, a primeira vez que eu a vi, eu tinha 14, 15 anos. Tá? Então, certamente, eu não tinha a noção, por mais que ouvisse falar nela, eu não tinha noção da sua grandiosidade. Eu sabia que era uma celebridade, como Todos, tivemos outras celebridades. sim. Como tivemos outras celebridades. Então, eu quero crer que eu tive a consciência da importância da Dulcina só mais adiante mesmo. E como foi a tua relação com ela, assim?
Quando você chegou na faculdade, sabendo que ela era a mentora de tudo aquilo, que era também a mulher que comandava, digamos, né, um pensamento sobre o teatro, como é que foi a tua abordagem com Dulcina, assim? Você se lembra? Olha, me lembro sim, André. Veja bem, olha, quando eu entrei na faculdade, quando eu vi a Dulcina, eu já tinha uma certa idade e eu já tinha uma experiência de teatro bastante razoável, porque até então eu não tinha interrompido absolutamente ano nenhum, então de deixar de fazer teatro. Então eu cheguei na faculdade com uma carga que me permitiu ser um pouco mais criterioso em relação à Dulcina. Claro e óbvio que eu tinha toda aquela informação daquela grande atriz, daquela pessoa fantástica, mas eu te confesso que eu não me permiti maiores encantamentos, ou seja, eu procurei ser bastante criterioso na minha relação com ela sobre aprendizagem, sabe? Eu não me permiti ficar cego diante do que ela representava para o Teatro Nacional. Eu queria era poder usufruir o máximo que eu pudesse, mas de forma consciência, sem maiores fantasias em relação àquela relação, a relação pessoal que nós tivemos, a primeira turma e outras turmas adiante. Então foi uma coisa muito... Em alguns momentos eu me pegava, inclusive, muito crítico. Eu me permitia ser ousado o suficiente para ser crítico em relação a determinadas posturas daquela professora, sabe? Porque ali ela não era nenhuma lenda, nenhum ídolo, sabe? Eu não queria ver assim, porque senão eu perdia muito dela. Sim. Então eu preferia vê-la, até porque eu já tinha também uma relação de sala de aula com alunos meus, então eu fiquei muito atento para não me permitir ficar cego diante de uma lenda. Certo. E daí nós começamos um trabalho que, claro, imagina como foi para você e para tantos outros, nós, a primeira turma, termos aula com Dulcina de Moraes, que, na verdade, ela em si já era uma aula de teatro, de interpretação. Então, era muito prazeroso vê-la ler o texto, nos mostrando como deveria ser dito, nos orientando nas palavras, nas inflexões, mas no meu caso específico, e acho que a minha turma também, nós éramos muito cuidadosos em relação à Dulcina, mas a gente sabia exatamente o que a gente estava querendo. Assim, a impressão que me dá, eu sempre tive essa impressão de que, olha, não vamos nos permitir maiores viagens. Vamos vê-la como professora. E, aliás, só a presença dela já era muito marcante. Ela gostava de Oi? você? Você sentia que ela gostava de você? Olha, André, eu acho que eu caí nas graças dela. Ela era muito carinhosa com toda a turma, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas eu acho que ela tinha um carinho especial por mim, uma atenção especial por mim. Mesmo quando fomos fazer bodas de sangue, né? Porque eu fui o Leonardo. Então, imagina poder dividir o palco com Dulcina de Moraes foi fantástico.
Agora, eu acho que ela era muito cruel. Não cruel de forma pejorativa, não. Ela era Rigorosa. rigorosa. E em determinados Exigente. momentos, eu acho que isso... ela me tinha um medo, ela me tinha medo. Então, eu acho que isso, às vezes, não é bom. Mas é fantástico e foi um privilégio que poucos, quem não teve, não terá. Que maravilha. Ademir, me conta, então, algum momento seu com Dulcino, assim, que você não esquece, que ficou, digamos assim, como a grande pérola da sua história com Entendo. ela. Você tem isso, assim, um momento que você se lembra com mais carinho? É, André, olha, eu não tenho nenhum fato que pudesse ser pincelado. Eu tenho, eu tenho uma lembrança muito forte dela de quando estávamos ensaiando Bodas de Sangue e ela vinha passar o texto comigo, porque nós tínhamos cena, a gente contracenava várias vezes. Isso eu me lembro de uma forma muito forte, de como era intensa essa relação. Veja você que eu vou cometer uma heresia aqui, claro, mas os colegas haverão de me perdoar. Mas em determinados momentos, quando a gente estava ensaiando cenas, eu e ela, porque eu ia ensaiar muito lá em cima, onde era o gabinete dela, você deve se lembrar. Aham. É, eu queria, eu queria mostrar para ela que eu podia ser melhor do que ela achava que eu poderia fazer. Eu queria vê-la no mesmo patamar, sabe? Olha, você está fazendo o seu trabalho e eu também estou fazendo o meu. Então, eu tinha uma certa dificuldade de, de, de deixar muito de graça aquele ensaio, sabe? Eu não queria que fosse só vamos passar um texto. Então, eu me pegava, com toda certeza eu me lembro disso, eu me pegava por vezes disputando com ela o protagonismo da cena. Me perdoe a heresia, mas é porque eu achava que que eu estava ali para aquilo, entendeu? Eu estava ali para aquilo. Claro, com certeza. Com Mas certeza. olha, mas sempre, acima de tudo, um grande respeito, um grande carinho, uma grande admiração. E não só ela, sabe? Eu quero aproveitar e lembrar aqui da Vera, da sobrinha dela, pessoa maravilhosa. Eu não quero me esquecer do Fernando Azevedo, um doce de pessoa, uma figura maravilhosa, que eu tive a oportunidade também de fazer um trabalho sob a direção dele, que foi o Malandro, que aí já foi numa linha mais coreográfica, mas, enfim, são pessoas que a gente não pode esquecer. Verdade. Então, vamos finalizar essa Vamos. sessão. Para finalizar, eu vou ler um trecho da biografia dela, em que Dulcina fala do teatro e da eternidade do teatro. Ela diz: teatro é vida pulsando, é transfusão de emoção do palco à plateia e vice-versa. Não importa a época, os figurinos ou a maneira de falar. Hoje não se está indo mais longe do que antes, quando falamos de bom teatro. Os conceitos podem mudar, mas no teatro revelamos o que existe de essencial no ser humano. E todos nós trazemos todos os germes de todos os sentimentos humanos. Eu nasci no teatro, para o teatro, do teatro.
e me sinto felicíssima com isso. O teatro me deu todas as grandes alegrias da vida, todas as emoções. Eu adoro o teatro e acho que tudo o que está acontecendo é válido, validíssimo. É transição, movimento, caldeamento, efervescência. E eu espero as grandes coisas que vão surgir. Creio, acima de tudo, na eternidade do teatro. O teatro permanecerá e nós com ele. André, eu não posso... depois, eu sei até que daqui a pouco você vai me perguntar sobre isso, e eu vou te dizer uma coisa. O grande legado, na minha opinião, o grande legado da Dulcina com essa construção do teatro foi o efeito colateral. Sob que aspecto? A Dulcina juntou esse teatro, e aí a Dulcina juntou pessoas maravilhosas. Você não pode falar em teatro em Brasília esquecendo de Ricardo Torres, por exemplo, que para mim foi um dos diretores de Brasília, que é uma pena que ele tenha ido embora. Você não pode esquecer de atrizes como a Dora, você não pode... E tudo vindo, eu estou dizendo essas pessoas que passaram pelo Dulcina. Claro que temos outros, tá? Nós não podemos esquecer do André Amaro, nós não podemos esquecer da Pelosi, maravilhosa. Estou me referindo e certamente vou cometer injustiça esquecendo tantos outros, mas Dulcina provocou isso. Eu acho que é esse o grande legado desta faculdade de arte, sabe? É poder ser um celeiro de mercadores de ilusões, de sonhos, de talentos, e é uma pena de que a faculdade que não estão permitindo... olha só. O que é Carte Cruel? Exatamente. Legal, legal. Isso. Nossa, que maravilha, André. Legal você ter essas coisas. E que o Dulcina promoveu, possibilitou que grandes espetáculos fossem realizados por alunos que passaram por aquela faculdade. Sim. Não dá para esquecer espetáculos como, por exemplo, Situações Embaraçosas, em que eu, você e a Pelosi nos divertíamos muito. Maravilhoso. Não dá para esquecer Morte sobre a Lama, que eu acho que é do Ricardo Torres, que é um espetáculo intenso, visceral. Então, eu acho que a faculdade promoveu isso. E muito mais. Não vou me esticar aqui, estou cometendo injustiça, esquecendo de um monte de outras coisas. Deixa eu ver. Preto Rezende, eu e Paulo Alberto Fortes. Isso é da minha turma. Eu estava tentando buscar, a gente não pode deixar de citar essa nossa experiência. Eu e Ademir Miranda fizemos um espetáculo chamado Palhaços, com o texto do Timochenko Web. Decidimos que iríamos trabalhar juntos e achamos esse texto e montamos. Precisávamos de um diretor. Não encontramos. Aí comecei a nos dirigir, não deu certo. Quer dizer, na verdade estava até dando certo, mas não ia ficar bem, né? Ou seja, 2 atores sendo dirigidos por eles mesmos, e aí resolvemos inventar um diretor. Foi muito divertido. Rodolfo. Claro.
Ah, você fica contando essas coisas aí, todo mundo sabendo aí, ó. Isso, isso faz parte das estratégias de sobrevivência, né? Claro, com toda certeza. Foi muito O divertido. melhor de tudo dessa história é que nós fizemos essa peça lá no Centro de Convenções, no Teatro Aloysio Batata, e quem foi nos ver? Quem? Ah, é verdade, é Foi verdade. nos ver Lá no Teatro Batata. e ela adorou a peça. Adorou. É verdade, é verdade. Lá no Teatro Batata, é isso Eu fiquei mesmo. muito. Você está bem de memória, André. É, Legal. essas poucas coisas, sabe, que eu guardo. Essa eu não esqueço Aham, jamais. Foi uma delícia. é verdade. Foi sim. Dulcina, É, tipo, para ela ir aos espetáculos dos alunos fora da faculdade, né? Era uma honra. nossa, E a gente, com toda certeza. é, Com toda certeza. mas o que prova esse Ah, legal. interesse permanente, né? Pelo que ela está formando, né? Ela quer ver, enfim, ela não quer ver para fiscalizar, ela quer ver para saber como é que está, ajudar, enfim, comentar, Claro. né? Aham. Eu ouvi relatos de que ela, no começo da faculdade, no começo mesmo, as filas de inscrição imensas, e ela descia, conversava com as pessoas. É impressionante, assim, né? Lembrar disso, dessa mulher muito interessada em promover, né, o teatro, sabe? Em levar para as pessoas a importância do teatro, né? A beleza do teatro. Ou seja, Daí, André, a necessidade de. Que pena, né? Estamos vivendo um momento difícil, mas da necessidade de se manter essa faculdade, sabe? De se permitir que essa faculdade seja um pouco mais efervescente, mais ousada, sabe? É uma pena que ela se mantém com tanta dificuldade, perde-se muita energia para mantê-la de pé, enquanto essa energia podia ser gasta pelos seus alunos produzindo, ousando, enfim. Aí dos alunos ficamos atuais, aqui. Oi? dos alunos atuais, você diz, da faculdade? Sim, dos alunos atuais, de nós, enfim, nós estamos falando de um estabelecimento de ensino, então seria bom que. E isso é problema de todo mundo, entendeu? Uhum. E as pessoas têm que se sensibilizarem com isso. Exatamente. Só que a faculdade ela está atrelada a um problema de ordem financeira, entende? Assim, já existe um processo jurídico que emaranhado aí na história da faculdade. Então, também tem que resolver isso. Mas o que eu acho mais importante é que esses depoimentos, por exemplo, sabe, de todos vocês, já é material museológico, ou seja, sabe, ter conversado com vocês, vocês terem aí aberto o coração de vocês, lembrado de coisas, isso compõe a história da faculdade. Nós já somos peças de museu. Verdade, verdade. Verdade, nós estamos compondo uma biblioteca de depoimentos, de áudios, sabe? De pessoas importantes que passaram pela vida da Faculdade do Sina. Claro, a Faculdade do Sina existia antes da gente no Rio, né? Com certeza Sim, sim, tem a sua história, sim. mas aqui em Brasília, né, fomos nós que fizemos a história da faculdade, É verdade, é isso mesmo. né, dos professores, Perfeito. dos funcionários, fomos nós que fizemos. E a Sony, a faculdade, nos deu um entusiasmo tão grande que começamos a formar grupos de teatro, né? Produtoras, né? Sim, Companhias. Foi muito sim. interessante do ponto de vista, sabe, de fomento, de difusão mesmo, que era o que a Dulcina queria. Então, assim, É ela verdade. cumpriu, né? Cumpriu. Ó, a Nanda Pelosi chegando agora, Nanda Pelosi, você já foi citada aqui umas 300 vezes.
Oi, Fernanda, um grande abraço. Eu, a Ira e Fernanda fizemos, sob a direção do Plínio Mosca, textos do Silveira Sampaio. Foi uma farra, uma farra. Ocupávamos aquela sala Alberto Nepomuceno, do Teatro Nacional, né, com sessões lotadíssimas, né, das pessoas É verdade, é verdade. se mijando de rir Nossa, dessas comédias não, super populares, mas comédias escritas na década de 50, né? Era muito gostoso. não, olha que maravilha, quando nós fomos lá para o Teatro da Caixa, não sei se você se lembra disso, nós fomos com as situações embaraçosas para o Teatro da Caixa e fomos, por algumas vezes, fomos obrigados a fazer 2 sessões, tal, tal foi o sucesso do trabalho, porque realmente era muito divertido. Verdade. Muito divertido. E é uma coisa que eu gosto muito, André, é o fato disso que você acabou de falar. Eu tenho uma certa dificuldade, certamente eu preciso melhorar nisso, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com, com esse riso fácil que se faz hoje, sabe? Com, com esse gênero que eu nem sei se ainda o nome é esse, besteirol. Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Uhum. Mas esse tipo de comédia que nós fizemos, escrita há 50, 60 anos atrás, e que você, 60 anos atrás, e você ainda leva e consegue encher o teatro, isso significa que é possível se fazer coisas de boa qualidade. Com certeza. E encher o teatro. Hein, Ademir, André? teve de palhaços, não. Esse Oi. aqui é Descartes, Não, esse aí é Eckhart, não é é? isso mesmo. E super intenso, super bonito, super também muito visceral. O Ricardo é muito bom É. nos espetáculos. Que é uma coisa que eu sempre gostei no Ricardo, o André, esse cuidado que ele tem com a fotografia do espetáculo. O Ricardo, Gostei muito, muito. Fazer uma campanha para o Ricardo voltar. Outro dia estava brincando com ele, o Del, eu estava vendo fazer uma campanha para o Ricardo voltar. Né? eu acho que ele toparia, que ele falou que toparia. Né, Ricardo? Pois é, Ricardo, ele apareceu pois na é. Mundel. Foi uma jogada também. Foi daí que surgiu a ideia de convidar alguém de surpresa. Porque eu acho que. Ah, mas foi legal, eu vi esse dia, foi legal, sim. Pena que Acho a ideia ótima, André. não é. Bom, eu vi você falar e Diga. vamos nos encontrar. A ideia é o seguinte, para todo mundo que está aí. Dia 28 de agosto, cai numa sexta-feira, eu estou propondo um encontro de todos nós pela plataforma Zoom. Aí todo mundo vai poder ver a carinha de todo mundo, a gente vai poder abrir um vinho, enfim, eu não sei como funciona com muita gente, mas também acho que é uma oportunidade da gente se encontrar e de repente arrematar, né, esse encontro tão bacana que foi esse Teatro na Madrugada. Aí seria. Eu só acho, é uma pena, né, André, que estamos vivendo um momento difícil, porque seria um momento para, de fato, nos reunir, mas certamente vai ficar para o momento mais seguro. De qualquer forma, acho legal. Pelo Zoom, a gente vai se divertir também. Não sei se a gente vai se divertir, mas a gente pode tentar, né? Claro, com certeza. Ou seja, fazer uma festinha Vai, pelo Zoom. vai. Quando você reúne, quando você reúne um monte de atores, alguma peça acontece. Então fica aqui o convite, ok? Dia 28 de agosto, sexta-feira,
eu mando um convite para vocês entrarem no Zoom, tá? Para a gente comemorar esse encontro com todo mundo que participou, enfim. Aí eu acho que pode ser, não sei, sexta-feira, umas 9 horas da noite. O que que vocês acham? Sim, eu acho legal, sim, Né? com toda certeza. Dia 28 de agosto, dia que Dulcina faleceu. A gente vai celebrar a vida. Com toda certeza. Ademir, vou me despedindo de você porque eu tenho que justamente encerrar, senão vai passar o nosso tempo e eu vou perder essa live. Eu não posso perder de jeito nenhum, tenho que gravar agora mesmo. Suas últimas Certo. palavras para a Dulcina. Obrigado por ter promovido o encontro de pessoas talentosas e espero que essa obra deixada por ela continue com esse propósito, de reunir pessoas sensíveis, talentosas. Maravilha. Obrigado por ter aceitado, né? Obrigado o destino por te dar. Foi um prazer enorme e conta comigo.